com o desembargador João Batista Damasceno, e hoje nós vamos falar sobre o direito militar. Militares, esses companheiros, compatriotas, que têm sempre um protagonismo muito importante na história do Brasil, mas felizmente hoje eles estão com um protagonismo cidadão, felizmente, e nós estamos aqui com um brigadeiro da aeronáutica, e hoje, na reserva, advogado, coleguinha nosso aqui, graças a Deus, tivemos o reforço do doutor Sérgio Lins. Mas antes, Sérgio, nós temos aqui um desembargador João Batista Damasceno, e mais um outro que sempre faz uma saudação aos nossos convidados em forma de poesia. Ele hoje não está aqui conosco porque ele está presidindo um fórum do direito empresarial. É o desembargador Antônio Carlos Esteves, que hoje está na Escola da Magistratura desenvolvendo um tratado do direito empresarial. É muito importante esse tema, com os palestrantes doutor Modesto Carvalhosa e a doutora Norma Parente. Então, boa sorte aí, nosso poeta Antônio Carlos Esteves Torres. Mas falando em Escola da Magistratura, Damasceno, essa semana eu soube de uma coisa, você já deve saber, mas você é muito discreto, você não faz muito estardalhaço dessas histórias, mas um dos candidatos à direção da Emerge tem como plataforma o seguinte: primeiro, fazer da Emerge uma escola sem partido, uma escola sem ideologia. Segundo, expulsar você do quadro da Emerge. Você sabia disso? Isso nesse momento de intolerância, plataforma, né, do cara. Esse momento de intolerância, né, de ascensão do autoritarismo, né? Então, quem não gosta da pluralidade, da diversidade, realmente é um momento perigoso, Ciro. É um momento perigoso que nós estamos vivendo. Já vivenciamos coisas semelhantes na história do Brasil, né? É um momento perigoso em que a pluralidade, né, não pode coexistir, né? Ainda mais um Brasil com tanta diversidade, né? A gente está aqui com o brigadeiro Sérgio Lins, agora o doutor Sérgio Lins, né? Que tem, os militares têm essa visão, uma visão de Brasil, né, de nacionalidade e da diversidade que tá, né, roda o país inteiro. E agora alguns se fecham nos seus gabinetes e pensam que aquilo ali é o umbigo do mundo, né? É algo bem emblemático isso. Damasceno, ontem eu participei de um debate na Emerge sobre a doutora Anísia da Silveira, que nós todos aqui somos apaixonados por ela, né? E ela enfrentou ali aqueles psiquiatras, conservadores, reacionários, que queriam tratar os pacientes com violência. Eu vejo sempre muita semelhança com alguns coleguinhas nossos, né, que querem dar resposta à violência com violência, então querem mais prisões, pena de morte, redução da maioridade penal. E esse camarada que pretende assumir a direção de uma academia de ciências, academia do pensamento, vem com essas ideias retrógradas de fechar a academia a determinadas ideologias, quer dizer, só vale se for a dele. Mas Ciro, você está falando uma coisa que é bem emblemática. Na Alemanha nazista, eles também tinham uma proposta de escola sem ideologia, mas na verdade era sem qualquer outra ideologia que não fosse o nazismo. Assim como tinha a questão da qualquer arte, era o banimento da arte degenerada. Então qualquer arte que não fosse a arte do nazismo neoclássico era considerado arte degenerada. E não é à toa que o Roland Corbusier, o Le Corbusier, recepciona, né, em Paris os arquitetos, né, da Bauhaus, né, porque estavam sendo perseguidos, a arte também estava sendo perseguida na Alemanha nazista, e eles acabam vindo para o Brasil, né, e tem aqui um dos primeiros prédios da arquitetura da Bauhaus do Brasil, que é esse prédio do Ministério da Educação e Cultura, que é de 1936. Os nazistas tinham acabado de chegar no poder na Alemanha, né, estavam expulsando até artista, né, até arquiteto, porque era considerado arte degenerada, e só podia ter a arte deles, o pensamento deles, né? Aí é o seguinte, para o nazista,
o que ele pensava não era ideologia, o que os outros pensavam era aquela ideologia. Então ele não queria ideologia dos outros, né? Este é o perigo do pensamento, né, totalitário, porque ele não se vê como vertente ideológica. Né, falando uma expressão até grosseira, o pessoal diz que ideologia é igual mau hálito, né? O sujeito só percebe que tem nos outros, né? Nunca percebe em si próprio. Mas olha, alegria muito grande receber aqui o meu amigo, meu companheiro de ESG, o doutor Sérgio Lins. Mas eu vou saudá-lo, porque o poeta Antônio Carlos Esteves mandou uma saudação. Se dúvida houver sobre a prevalência da vida, mesmo nos desvãos dos sentimentos com que é vivida, basta pensar nos que lamentam, descobrem, não raro, o valor de estar vivo no estupor do próprio sofrimento. Essa é poesia pura, Antônio Carlos Esteves. Mas, professor doutor Sérgio Lins, nós somos autores de uma proeza muito interessante quando estivemos lá em São Gabriel da Cachoeira e vestimos aquela tribo Yanomamis com o manto sagrado rubro-negro, não é verdade? Sem dúvida. Isso é uma invasão cultural, isso é um absurdo. Mas, meu querido Lins, é interessante para o nosso ouvinte saber que você foi militar até bem pouco tempo, né? E hoje você está no campo do direito. Eu queria saber, nas escolas militares, leciona-se direito? É discutido a legislação, o direito, a justiça como um todo nas Forças Armadas? Eu diria, primeiramente, né, agradecer o convite do doutor Ciro. Se fosse falar primeiramente aquele resto. Não. Na reserva, não, ainda rola isso, né? Falar primeiramente fora Temer, na reserva ainda sofre, ainda pode sofrer retaliação, né? A gente não entra no mérito político aí, os políticos acabam se entendendo e se ajustando. Mas agradecer ao doutor Ciro, meu amigo, o doutor Damasceno, pela oportunidade, né, de estar aqui, de mostrar alguma coisa para o nosso ouvinte sobre a formação militar, sobre o que os militares veem, como eles pensam, né? Eu entrei numa escola militar em 1976, quer dizer, naquela época a gente, já em Barbacena, desde os primeiros anos, né, nós temos uma legislação correlata que a gente tem que aprender, regulamento disciplinar, regulamento de continência, regulamento de serviço, uma série de normas, né, escritas para os quartéis e dentro dos quartéis, algumas que são para as 3 forças, algumas que são exclusivas da aeronáutica, que era a força a qual eu servi até dezembro. E desde Barbacena nós temos não só esse ensino, mas nós vamos crescendo nessa área, né? A escola de especialista também, que vai formar os sargentos, também tem uma vamos dizer, a cada momento isso tem sido maior, né? A colocação do direito dentro da temática militar. Na minha época, a formação básica, o aluno que não fosse formado, vamos dizer, aviador ou intendente na academia, ele saía para a vida civil e ia fazer engenharia, que era toda a base de formação. Essa formação mudou. Hoje o aluno sai lá bacharelado em administração, com forte, vamos dizer, conhecimento jurídico, várias matérias, várias pessoas ligadas à AGU, à vida civil, né, que militam, né, na área do direito de alguma forma e vão a Pirassununga ou vão a Guaratinguetá, onde nós temos a Academia da Força Aérea ou a Escola de Especialistas, ministrar essas aulas e dar o cunho, não talvez que alguém lá atrás tivesse de dentro de como o militar via a área de direito, mas sim como o direito é visto por quem trabalha com ele, né? Por quem no dia a dia usa, né, o direito de alguma forma, né, como uma ferramenta de trabalho, de estudo, alguma coisa que o valha. Então tem muito incentivo nessa área e isso tem sido percebido cada vez mais. O doutor Ciro no curso mesmo viu a forte carga que nós tínhamos lá de pessoas renomadíssimas, né, no meio jurídico, de todas as vertentes, né, de todos os órgãos, que iam lá fazer palestras, iam fazer debates. A escola militar, normalmente, ela obriga a que o palestrante responda perguntas e a forma de se fazer, talvez há um tempo atrás, a pessoa tivesse até que dizer qual a pergunta que iria fazer. O doutor Ciro foi testemunha que hoje em dia ele levanta, vai lá, ele só tem que se inscrever para evitar quantos alunos podem, num tempo de 50 minutos, vamos dizer assim, de debate, quantos caberão ali para fazer suas perguntas e ter uma resposta razoável do palestrante, né?
Doutor Sérgio, em termos de domínio do nosso território, né? Nosso território é enorme, nós temos aqui um verdadeiro continente que o Brasil é. A aeronáutica, ela tem o controle de nossas fronteiras, ela tem assim o controle, a fiscalização de tudo que acontece em território brasileiro, ou ainda isso não é realidade? Nós, quando conseguimos fazer o projeto Civan na Amazônia, nós conseguimos cobrir todo o território nacional. Ele, quando não é feito por intermédio de radares, nós temos aviões que se chamam AWAC, que eles voam em determinadas regiões e cobrem, vamos dizer, o que seriam os pontos cegos desses radares. Tudo dentro de normas, dentro de legislações, né? E isso é feito mais intensamente ou menos intensamente, conforme necessidades, e também o orçamento, às vezes, limita essa atuação. Mas nós somos de um tempo aí, talvez 15 anos atrás, em que tinham muitos pontos na Amazônia que se voava, como se chama aí, entre aspas, às cegas. Ou seja, um controlador ele largava num ponto e lá na frente um outro iria retomar. E tivemos sérios casos aí de problemas, né? Algum instrumento, alguma coisa que nesse percurso tivesse algum problema, e vamos dizer, a atuação dos salvamentos ela era muito intensa, de ir, de chegar e de monitorar ou vetorar, como se chama na aviação, essas aeronaves que, entre aspas, estariam perdidas, né, em algum canto do território nacional, para um porto seguro, para um aeroporto, para uma pista que eles pudessem chegar. Aliás, você falou do Civan, eu era amigo que era um militar da reserva, né, da aeronáutica, foi Paulo Mercadante, que foi quem redigiu, né, o contrato do Civan. E naquela época, a gente se discutia, teve toda aquela discussão sobre o contrato do Civan, e aí qual a empresa que vai ser contratada, isso teve vários desdobramentos. Ele fez uma postura, como o senhor começou aqui, ele falou assim, lamentavelmente, isso virou uma discussão apaixonada. Mas as pessoas não estão percebendo que, seja o Civan ou seja um outro projeto, né, o Brasil precisa, né, de uma cobertura do seu espaço aéreo. Né? Você pode ter um país deste tamanho, né, 8 milhões de quilômetros quadrados, né, sem uma cobertura aérea adequada. Né? Eu lembro até que eu chamei de Civan porque nós estávamos voltando a um passado, mas esse projeto, depois, quando ele foi concluído, ele tem uma vertente que é o controle do espaço aéreo, o controle do tráfego aéreo, né? A defesa aérea, mas a maior vertente dele ela é civil. Sim. Tanto que o projeto virou CIPAM, né? Logo no início, foi entregue à autoridade civil, ficando com a aeronáutica o que interessava a ela, defesa aérea e controle de tráfego aéreo. Então, dentro desse projeto, nós tivemos lá visitando, inclusive, ele, vamos dizer, ficou muita coisa por fazer. Muitos órgãos que deveriam ter entrado mais a fundo nesse projeto e criado outras frentes, eles acabaram não chegando com a força que era esperada, pelo menos por quem lá atrás bolou e fez esses documentos e falou, nessa vertente aqui nós vamos fazer uma pesquisa de minerais na Amazônia, nessa vertente nós vamos fazer, vamos dizer, uma frente de estudos para outras áreas do conhecimento. E, infelizmente, muitas dessas coisas não andaram. A gente teve a oportunidade até de visitar lá, né, doutor Ciro, e ver que as próprias pessoas que estão à frente do projeto hoje, elas têm muita deficiência. Normalmente, a parte financeira não acompanha as ideias e, no caso de lá, acompanhou muito pouco. Tem muito por crescer ali, principalmente dentro do ambiente universitário. Doutor Sérgio, existem várias escolas militares, né, das diversas forças aí. Todos os militares, eles obrigatoriamente cursam essas escolas ou só alguns oficiais ou outras patentes? Normalmente a progressão na carreira, né, tanto dos graduados, que são os sargentos e os suboficiais, como para os oficiais, ela tem uma obrigatoriedade em determinada fase da pessoa realizar esses cursos. Aí, para cada um tem uma situação, eu posso falar, no caso dos oficiais, no posto de capitão, a pessoa realiza a escola de aperfeiçoamento de oficiais. Nessa escola também, aqui, funciona aqui no Rio de Janeiro, ali no Campo dos Afonsos, tem uma forte carga horária em cima da área de direito, principalmente porque dali
os capitães virarão oficiais superiores, majores, tenentes, coronéis, uma previsão grande de comandarem unidades, e eles têm que ter um conhecimento bastante razoável na hora de determinar a abertura de uma sindicância, do inquérito policial militar e até do trâmite judicial. São muitas demandas, né? A justiça hoje ela é totalmente aberta a qualquer cidadão pedir qualquer coisa, né? Além da lei de acesso à informação, à transparência, né? E os quartéis estão muito preparados para isso, né? Eles respondem muitas vezes por dia. É claro que os órgãos que lidam com as pessoas da reserva, com pensionistas, com inativos, ele tem uma demanda muito maior, né? Do que talvez quem esteja dentro da carreira, que dentro do próprio quartel ele consegue normalmente sanar as demandas dele, as dúvidas. Para quem está de fora, às vezes a entrada, a ida lá, né, ser atendido num balcão, às vezes se socorre de outras pessoas e da mesma forma essas questões são respondidas. Eu ia só continuar porque depois dessa escola de aperfeiçoamento, né, as 3 forças a têm, né, com nomes diferentes, mas é mais ou menos na mesma faixa, um tenente antigo, capitão. Depois tem a escola de comando e Estado-Maior, ou do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e elas são destinadas a majores, antigos, tenentes, coronéis, que novamente nós vamos ter essa carga. E lá na frente um curso de política e estratégia de cada força, ou de política e estratégia de defesa, que foi a citada Escola Superior de Guerra aqui no Rio. Professor, a pergunta que eu quero te fazer, né, diz que lá em Minas, eu sou mineiro, diz que não se deve falar de corda em casa de enforcado, né? Mas nós tem um assunto que ele não morre, ele não é sepultado, que é o que aconteceu no país nos últimos 60 anos. E as Forças Armadas, em decorrência daqueles momentos de intolerância que nós vivemos durante o governo empresarial militar, que a gente remete muito aos militares, mas aquilo, né, foi feito para os empresários, né, aquele período empresarial militar, as Forças Armadas chegaram a perder 22 mil homens, né, expurgados dos seus quadros. Alguns notáveis, não sei se o senhor conheceu, o Brigadeiro Moreira Lima, que comandava a base aérea de Santa Cruz, né, no pré-1º de abril de 64, ou o próprio piloto do presidente João Goulart. Essas pessoas, sem atuação política partidária, sem atuação, né, pelo fato de estarem servindo a um governo que foi derrubado, elas foram proscritas, né? E assim como depois, né, do AI-17, a gente fala muito do AI-5, mas o AI-17, que, né, limou, né, uma parcela significativa das Forças Armadas. Eu de vez em quando, né, eu vejo, né, manifestações oficiais, ou normalmente uma passagem de comando, quando o sujeito vai para a reserva, está lá quietinho a vida inteira, não se mete em política. Aí no Campos Afonso, há pouco tempo, teve um negócio desse, o sujeito foi para lá, para subvestir, vou ter que pegar, o nosso problema é que nós torturamos e não matamos, não sei o que, né? E aí vai embora para a reserva. Como é que isso hoje ainda pode ser visto? Como é que está sendo tratado nas escolas militares? Existe a possibilidade de algum momento as forças fazerem uma autocrítica deste momento tenebroso que foi a nossa história? Quando a gente fala 64, eu pelo menos tinha 4 anos. 64 a 85, Eu entrei na escola em 76, né, com 16 então, e o que a gente acompanhou, quer dizer, para dentro dos quartéis, já naquela época, você não tinha muito essa situação, né? Eu estava me formando em 82, era um final de governo, né, Figueiredo ali, já indo para um novo governo, aquela situação de abertura, já não havia espaço para determinadas coisas. A gente vai ouvir falar dessas situações, né, vamos dizer, da intervenção militar, né, que é algo até previsto até hoje. A gente está aí com as GAIOs, né, com a garantia da lei da ordem, né, e está aí hoje funcionando, né, de alguma forma, tem os acionamentos, e não deixa de ser uma forma de intervenção, né? A gente entrar no mérito ali da época, né? O que a gente vê e o que se propaga é que havia todo um direcionamento, o senhor mesmo falou, do empresarial, né? Vamos dizer, da sociedade constituída, pelo menos o que chegou, vamos dizer, aos meus tempos de estudante, de garoto, que havia um apoio, pelo menos até um determinado tempo, né? E esse prolongamento é que teria dado alguma, vamos dizer, diversidade maior. Entrar no mérito, o senhor falou do Brigadeiro Moreira Lima, ou de outras figuras até famosas, né, no âmbito militar,
Eu não tenho, porque a gente vai falar de coisas que eu ouvi dizer, e normalmente eu ouvi dizer praticamente de um lado único, né? Uma coisa que foi assim bastante vista lá na frente foi quando se fizeram aqueles estudos, né, e os grupos que eram predominantemente favoráveis a se dar anistias e principalmente voltadas para uma remuneração muito intensa. O que a gente ouvia de críticas disso é que os valores, eles não batiam com o que as pessoas tivessem feito ao longo de toda uma vida. O cara que foi na carreira até o último do último ponto, ainda foi, ele não chegaria àqueles valores. É claro que discutia aí, né, intensidade, valores, números, né, normalmente para as viúvas ou para os dependentes, né, mas era algo que saltava aos olhos, porque era muito fora do normal. E algumas coisas também, todas as pessoas que se sentiram de alguma forma, nós temos pessoas que são temporárias no serviço militar, e elas saem ao longo de um tempo, então isso não tem nenhuma vinculação com qualquer regime que esteja vigorando naquele momento. E praticamente todas essas pessoas temporárias que saíram naquele período hoje estão também recebendo dos cofres do Estado, né? Não foi a temporalidade, em alguns casos, não foi uma forma de criar norma de exclusão? Por exemplo, os sargentos, né? Teve todo aquele problema com os sargentos, e aí não vou fazer defesa daquelas situações, porque aí a justiça também tem o seu papel, tem o caso dos sargentos, que não podiam nem votar, e o TRE deferiu a candidatura de um sargento. Você conhece esse caso? E ele foi eleito. Definiu porque acreditou que ele não fosse eleito. Ele foi eleito e não pôde ser diplomado, tomar posse. Eles acabaram por sequestrar o vice-presidente do TSE, né, que era o ministro Vitor Nunes Leal, né, e depois soltaram, etc. Então eles não eram. Então tinha todo um problema ali de algumas categorias. Mas essa própria temporalidade, né, não teria sido, em alguns casos, criadas para poder promover o expurgo? O que a gente vê, a temporalidade no meio militar, ela sempre existiu. Existe uma tendência até dentro da própria força de terceirizar muito serviço, porque a gente não tem como acompanhar, vamos dizer, para e passo, toda a tecnologia que envolve, por exemplo, nós estamos recebendo um Gripen, uma aeronave 390 da Embraer, e se a gente for incorporar no serviço ativo cada pessoa que conheça cada passo, vamos dizer, de uma manutenção ou de alguma operação, a tecnologia seja, passa e a pessoa fica permanente, né, da missão. Eu falo muito da Força Aérea, né, de voar, combater e vencer. A gente foge um pouco desse negócio. Então, na semana passada, se eu não me engano, o próprio comandante da Força atual, Brigadeiro Rossato, ele falou com a imprensa exatamente que está aumentando a quantidade de temporários. No sentido, às vezes, pode ser interpretado, não, é para ter menos gente, né, para ter previdência, para alguma coisa assim. Mas, no outro aspecto, você também capacita a sociedade e cria uma renovação interna. É claro, quando você tem, normalmente são 8 anos, né, que as pessoas ficam. Quando completa aqueles 8 anos, a pessoa está num grau de conhecimento, de prática daquele serviço, e a gente começar com alguém do zero, né? Mas é uma oportunidade também, ele sai para a sociedade, tem toda uma, eu digo no caso da aeronáutica, né, tem toda uma aviação civil. Então hoje a tendência... Que cresceu muito no Brasil. Nós temos muito mais, assim, vamos dizer, nós estamos muito mais num caminho de ter o graduado ou oficial temporário do que termos o próprio efetivo. É o discurso hoje da carreira. E a tecnologia é muito rápida, né? Ela se torna obsoleta muito rápido. Eu não sei, realmente, aí é até um desconhecimento meu, né? Como eu falei, me formei em 82, dizer se lá atrás isso de alguma forma visou a essa situação. A verdade, no meu começo de carreira, o cabo na aeronáutica, ele era muito raro alguém que fizesse o serviço militar, era uma prova interna, ele fosse a cabo e ele conseguisse estabilizar. Não existia isso. Depois ele foi estabilizar. Nós tivemos também voluntários temporários especiais, que era alguém que tinha uma especificidade de conhecimento, a gente trazia direto do meio civil e passava ali um tempinho aprendendo a arte militar, vamos dizer assim, e ele já era incorporado nas unidades para determinados serviços, e era um serviço temporário. Eles se tornaram tão imprescindíveis que lá na frente eles acabaram continuando na carreira. Então tem essa situação, tá? Também do outro lado. Doutor Sérgio Lins, na sua força aeronáutica, o senhor tem contato com muitos tratados internacionais, né? O nosso espaço aéreo, como é que ele é fixado, respeitado, o espaço aéreo do país como o Brasil?
Nós temos um órgão, né, mundial, que é a Organização da Aviação Civil Internacional, ou ACI, né, que no exterior se chama ICAO, e essa organização recebe pessoas do mundo inteiro para opinar a respeito do que será modificado na aviação. Um assunto muito constante hoje nessas discussões é nós sairmos, por exemplo, do controle feito por radares, como eu falei aqui, e nós passarmos para os satélites, né? O grau de precisão, porque na hora que ocorrer um problema por conta de uma circunstância, a gente estava usando assim, estava dando certo. Então, os saltos tecnológicos, eles são muito lentos na aviação. Até para o avião também, a gente fala, hoje não tem mais manche, joystick, mas para se chegar nessa situação, as análises, os testes, então são anos e anos trabalhando dessa forma. As divisões territoriais, por exemplo, toda a América Latina, né, passando para o lado do Atlântico até a Europa, a maioria deles cruzam os céus do Brasil, de alguma forma. Se nós olharmos aqui o Cone Sul, né, eles passam, isso tem várias normas, tanto para a parte civil quanto para a parte militar, que os aviões militares também vão ao exterior, né? Nós temos agora um avião, por exemplo, do Reino Unido, que ele é dual. Ele faz uma versão civil, né? Mas se houver necessidade de uso militar, ele tem todo o equipamento. Eles mudam os equipamentos, tira banco e coloca ou para carga ou para outros tipos de equipamentos. Então, esse comunicado tem que ser feito ao mundo. As coisas são muito transparentes. Para saber se ele está tratando como civil ou como militar. Que está chegando. O civil, normalmente, nós tratamos são rotas já pré-traçadas. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos hoje entrevistando o doutor Sérgio Lins, que é advogado e brigadeiro reformado da Aeronáutica.